A graça e a paz, meu querido irmão, minha querida irmã, pastor Edivaldo Oliveira falando aqui, mais uma vez, dando continuidade ao nosso estudo no livro de Atos. E hoje nós vamos ler e refletir no capítulo 10, Atos 10. Se você puder, abra a sua Bíblia e nós vamos ler e ver o que o Espírito Santo tem a ministrar ao nosso coração através dessa palavra. Amém? Diz assim o texto: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Então a primeira parte aqui fala de um homem chamado Cornélio, oficial do regimento italiano, homem cuja família era temente a Deus e um homem de oração. Versículo 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, Cornélio, teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Imagina, um anjo aparece para ele e diz: as suas orações, as ações piedosas que você tem feito, subiram como uma oferta memorial, uma oferta memorável para Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que fica perto do mar. Versículo 7. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Versículo 11. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Eu vou parar aqui no versículo 16. A gente percebe aqui no capítulo 10 que a intenção de Deus era que o evangelho chegasse a todas as pessoas. Até então, os judeus, os discípulos de Jesus, entendiam que o evangelho deveria ser algo restrito ao povo judeu. Mas lembra que Jesus falou com eles assim: vão e preguem o evangelho por todo o mundo, vão até Samaria, vão até os confins da terra, até a Judéia. Então aqui Deus está tomando a frente através do Espírito Santo para que esse evangelho fosse levado a todas as pessoas e inclusive alcançasse a mim e a você. E a gente vê como Deus é um Deus organizado. Quase que simultaneamente, enquanto Cornélio estava tendo uma visão,
logo em seguida, Pedro também teve uma visão. Deus, o próprio Deus, estava preparando aquele encontro entre os dois para que Pedro falasse de Jesus para Cornélio, para que houvesse salvação na casa de Cornélio. E, simbolicamente, esse capítulo de Atos 10, ele nos mostra que o manto de salvação está aberto para todas as pessoas. Não é exclusividade do povo judeu, não é exclusividade da terra natal de Jesus. O evangelho está aberto a todas as pessoas. Os judeus consideravam muitos animais impuros. E de uma forma simbólica, o Espírito Santo mostra para Pedro alguns animais, né? E aqui fala, deixa eu voltar aqui, versículo 12, havia um lençol, era uma visão, um lençol contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. E essa voz, que era a voz do Espírito Santo, fala para Pedro, mate e coma. Aí Pedro fala, não, eu não comeria algo que é impuro. Ele havia aprendido com a lei judaica que alguns animais eram impuros. Mas Deus responde para ele, não chame impuro ao que Deus purificou. Não julgue impuro aquilo que o Senhor já purificou. E aí, irmãos, em seguida, a gente vê esse encontro entre Pedro e Cornélio. Pedro vai até a casa de Cornélio, lembrando o seguinte, nós estamos lendo o livro de Atos. O livro de Atos é chamado Atos dos Apóstolos, mas ele poderia muito bem ser chamado Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus é quem direcionava todas as ações dos discípulos de Jesus. Aí existe uma aproximação, né, entre os dois. Atos capítulo 10, versículo 23. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Os homens que haviam sido enviados por Cornélio até Pedro. Pedro os recebeu. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava, com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Cornélio reuniu um grupo de pessoas na sua casa. Imagina, Cornélio, ele não sabia o que iria acontecer. Ele sabia que receberia um homem chamado Pedro, mas ele não sabia quais seriam as palavras que esse homem lhe traria. Mas ele havia recebido uma direção de Deus. E ele estava firme nessa visão que ele havia recebido. Cornélio, então, reúne algumas pessoas mais próximas, mais queridas a ele. Versículo 25. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés. Cornélio deve ter pensado, esse homem andou com Jesus. Esse homem deve ser, assim, um semideus. E Cornélio se ajoelhou diante de Pedro, adorando a Pedro. Versículo 26. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo, levante-se, eu sou homem como você. Aqui cabe um ensinamento. Homem nenhum na face da terra merece a nossa adoração. Por mais importante que ele seja, por mais espiritual, por mais usado que ele seja, ninguém merece a nossa adoração. Não se prostre diante de ninguém. Amém? Todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Todos nós somos seres humanos, pecadores, falhos, e ninguém merece a adoração. Somente Jesus Cristo merece a nossa adoração. Verso 27. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou reunidas ali muitas pessoas. Pedro entrou na casa de Cornélio e viu que havia muitas pessoas.
E aí, sabe o que aconteceu? Pedro começou a falar de Jesus para eles. Pedro não fez nenhum rodeio, Pedro foi direto ao ponto, ele falou de Jesus, ele falou sobre a visão que ele teve, sobre como aquele encontro foi promovido pelo próprio Deus, né? E no versículo 34, Pedro diz assim: agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações ele aceita todo aquele que o teme e que faz o que é justo. Pedro estava dizendo, olha, eu achava que o evangelho estava restrito a nós que somos judeus, mas agora eu estou entendendo a visão que eu tive. Eu estou entendendo que eu não devo considerar ninguém impuro, mas que Deus pode purificar todas as pessoas. Essa palavra serve para mim e para você, que muitas vezes estamos dentro da igreja e achamos que nós somos um povo selecionado, nós somos diferentes. Não, nós somos pecadores como as pessoas que estão no mundo. A diferença é que nós já reconhecemos, nós compreendemos que Jesus Cristo é quem nos purifica, é quem nos perdoa. Que se nós temos direito à presença de Deus, é por causa do sacrifício de Jesus. Não é por causa de nenhum mérito nosso. Nós somos tão impuros quanto qualquer pessoa que está lá fora. A igreja não nos torna super-homens, super-mulheres. Então Pedro agora compreendia isso. Não é o fato de eu ser judeu que me torna melhor para Deus, mas sim o sangue de Jesus que foi derramado por mim. E esse sangue pode apagar, assim como apagou os meus pecados, esse sangue pode apagar os pecados de várias pessoas no mundo inteiro. Esse entendimento era essencial para que os discípulos começassem a pregar por todos os lugares. Amém? E aí Pedro fala sobre Jesus, sobre a trajetória de Jesus, sobre como eles estavam testemunhando de Jesus, sobre a maneira como Jesus mandou que eles fossem. Parece que agora aquele ensinamento de ir até as nações e pregar o evangelho a todos os povos ficava muito mais evidente na vida de Pedro. E à medida em que enquanto Pedro falava, eu quero ler o verso 44, olha só, que tremendo. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Então, aquelas pessoas que não andaram com Jesus, que não eram judeus, nascidos, em Israel, aquelas pessoas que não tinham sido batizadas nas águas, mas à medida em que elas, ou na medida, algumas pessoas de letras aí me corrigem sempre, na medida ou à medida em que Pedro falava, eles foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E aí no verso 47, Pedro diz assim: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Pedro estava dizendo assim, olha, gente, vamos batizar logo essas pessoas, vamos passá-los logo pelas águas. Mas Pedro não teve um discipulado, eles acabaram de chegar à família de Cristo. Por acaso eu posso negar o batismo nas águas para quem já foi batizado até no Espírito Santo? E no verso 48, então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo.
Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que aprender, irmãos, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha o passado das pessoas. Deus não olha o status das pessoas. Deus não olha a condição social de ninguém. Deus pode e quer salvar todas as pessoas. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos, independente da sua religião, da sua nacionalidade, do seu passado, dos seus erros. Deus quer salvar e pode salvar. Amém? Nós temos que aprender isso. Não negue o evangelho àqueles que necessitam. Não negue. Não julgue as pessoas por causa de algo que elas tenham feito ou por causa da procedência delas. Não julgue impuro aquilo que Deus quer purificar. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Nós vamos orar agora. Antes da oração, eu queria pedir que você dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Vamos agradecer a Deus pela palavra e pedir ao Senhor que transforme a nossa mente e nos faça enxergar as coisas espirituais de uma forma mais clara, em nome de Jesus. Pai amado e querido, somos gratos pelo teu amor, pela tua bondade, somos gratos porque o Senhor não faz acepção de pessoas, que o teu evangelho, o evangelho da graça, seja revelado a todas as pessoas, a todos aqueles que o Senhor quer salvar. Perdoe a nossa atitude, muitas vezes discriminatória, em achar que algumas pessoas são preferidas do Senhor. E, dessa maneira, excluindo aqueles que nós julgamos ser menores ou ser piores do que nós. Que a nossa visão seja restaurada, que os nossos olhos sejam purificados, que nós tenhamos compaixão suficiente para levar a tua palavra a todos aqueles que necessitam, que sejamos instrumentos de paz, de cura, de transformação por onde nós passarmos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Eu espero por você amanhã para que a gente possa juntos estudar Atos capítulo 11. Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.